A morte de Marilyn Monroe, ocorrida na madrugada de 5 de agosto de 1962, continua sendo um dos maiores mistérios de Hollywood. Ícone do cinema e símbolo de glamour, Marilyn faleceu aos 36 anos, e as circunstâncias de sua morte geraram debates que persistem até hoje. Oficialmente, sua morte foi declarada como provável suicídio ou devido a overdose de barbitúricos, mas inúmeras teorias alternativas alimentam controvérsias sobre o que realmente aconteceu. Marilyn Monroe foi encontrada morta em sua residência em Brentwood, Los Angeles, na madrugada de 5 de agosto de 1962, por sua governanta, Eunice Murray. Segundo o relato oficial, Murray ficou preocupada ao perceber que a luz do quarto da atriz permanecia acesa durante a noite e que Marilyn não respondia às suas chamadas. Ao tentar abrir a porta do quarto e não conseguir, ela decidiu ligar para o psiquiatra de Marilyn, Dr. Ralph Greenson, que, ao chegar, entrou no quarto pela janela e encontrou a atriz deitada em sua cama, aparentemente sem vida, com um telefone na mão. Ao lado de Marilyn, foram encontrados diversos frascos de remédios prescritos, muitos deles vazios. Esses medicamentos, em sua maioria barbitúricos, eram usados como sedativos e para tratar a insônia, problemas que Marilyn enfrentava frequentemente. A cena sugeria uma overdose, e as autoridades chegaram rapidamente à conclusão de que sua morte foi causada pela ingestão excessiva desses medicamentos. A autópsia confirmou a presença de altos níveis de barbitúricos em seu sangue e fígado, indicando uma dose letal. Contudo, um detalhe chamou a atenção dos especialistas: a ausência de resíduos de cápsulas em seu estômago. Esse fato intrigante levantou a hipótese de que os barbitúricos podem não ter sido ingeridos por via oral, mas sim administrados de outra forma, como por supositórios ou injeções, o que não foi devidamente investigado na época. Essa anomalia alimentou teorias de que a overdose poderia não ter sido acidental ou mesmo voluntária, mas resultado de uma intervenção externa. Além disso, a maneira como a cena foi gerida, e incluindo relatos de possíveis alterações antes da chegada das autoridades, apenas reforçou as dúvidas sobre o que realmente aconteceu naquela noite. A descoberta de Marilyn naquele estado desencadeou uma onda de choque em todo o mundo e marcou o início de décadas de especulações e controvérsias em torno de sua morte, questionando se foi, de fato, um ato de desespero ou algo muito mais complexo e obscuro. Marilyn Monroe enfrentava uma série de dificuldades emocionais e físicas ao longo de sua vida, que, segundo muitos, contribuíram para o colapso emocional que culminou em sua morte. Ela teve uma infância traumática, marcada por abusos e negligência, o que a deixou com sérias inseguranças e problemas psicológicos. Ao longo de sua vida adulta, esses traumas foram exacerbados por uma constante pressão da fama e expectativas irreais de ser uma imagem perfeita da feminilidade e do glamour. Além dos desafios emocionais, Marilyn lutava contra uma série de questões físicas. Ela sofria de dores crônicas, possivelmente devido a lesões antigas, e problemas relacionados a distúrbios do sono. Para lidar com essas questões, foi prescrito um regime constante de medicação, incluindo tranquilizantes e analgésicos, o que também afetou sua saúde mental. Esses medicamentos tornaram-se parte de sua vida diária, e muitas vezes ela teve dificuldades em controlar a dosagem, o que alimentou ainda mais a sua vulnerabilidade emocional. Em relação à sua saúde mental, Marilyn tinha um histórico de depressão profunda e ansiedade. Ela foi internada várias vezes em hospitais psiquiátricos, e seu psiquiatra, Dr. Ralph Greenson, desempenhou um papel importante no acompanhamento de seus tratamentos. No entanto, o tratamento, assim como sua busca por estabilidade emocional, parecia ser ineficaz, e a pressão psicológica de sua vida pessoal e profissional só aumentava com o tempo. No campo pessoal, a vida amorosa de Marilyn foi uma sucessão de relacionamentos conturbados. Ela se casou 3 vezes, com James Dougherty, Joe DiMaggio e Arthur Miller, mas seus casamentos foram marcados por separações e dificuldades emocionais. Suas relações com figuras poderosas, como os irmãos John e Robert Kennedy, também se tornaram objetos de especulação, e a solidão frequentemente pareceu ser um tema constante em sua vida.
A teoria oficial sobre a morte de Marilyn Monroe aponta para um suicídio, motivado pelo seu estado emocional. Após meses de distúrbios, parecia que ela estava em um ponto de ruptura, com suas últimas semanas caracterizadas por um comportamento cada vez mais errático e isolado. No dia anterior à sua morte, Marilyn estava visivelmente abatida, e sua capacidade de lidar com suas dificuldades parecia ter atingido um limite. Segundo relatos, ela teve discussões e parecia estar extremamente triste, o que levou muitos a acreditarem que sua morte poderia ter sido um ato desesperado de alguém que não via saída para suas angústias. Assim, o colapso emocional de Marilyn Monroe, exacerbado por uma combinação de problemas psiquiátricos, físicos e relacionais, parece ter sido a principal motivação para o que as autoridades consideraram um suicídio. Contudo, a falta de uma investigação mais aprofundada, aliada às ambiguidades sobre a cena de sua morte, alimentou inúmeras teorias alternativas que questionam se sua morte foi realmente fruto de um ato de desespero ou se algo mais estava em jogo. A morte de Marilyn Monroe tem sido cercada por mistérios e especulações desde o momento de sua falência, e uma das teorias mais persistentes é a de que ela tenha sido assassinada devido ao seu envolvimento com figuras poderosas, como os irmãos John e Robert Kennedy. De acordo com essa versão dos acontecimentos, Marilyn teria sido silenciada porque possuía informações comprometedoras que poderiam colocar em risco a imagem pública dos Kennedy e, possivelmente, segredos de Estado. Essa teoria se alimenta de rumores sobre os romances que ela teria mantido com ambos os irmãos Kennedy, os quais, segundo especulações, a teriam envolvido mais profundamente do que se pensava inicialmente. Marilyn Monroe foi muito mais do que uma estrela de cinema. Ela estava no centro de uma rede de interações políticas e sociais com as elites do poder, o que a tornou uma figura de destaque e, ao mesmo tempo, vulnerável. Sua relação com John F. Kennedy, presidente dos Estados Unidos na época, e com seu irmão Robert Kennedy, procurador-geral do país, tem sido amplamente discutida, embora nunca tenha sido confirmada publicamente. Entretanto, o romance com o presidente e os relatos de encontros com Robert Kennedy alimentaram o imaginário coletivo, criando a possibilidade de que Marilyn sabia de mais do que o público poderia imaginar, talvez até informações confidenciais ou sensíveis que poderiam comprometer o governo dos Estados Unidos. O romance público entre Marilyn e John F. Kennedy, culminando na famosa performance de Oh Happy Birthday, Mr. President, em 1962, não apenas aumentou a visibilidade de Marilyn, mas também a colocou em uma posição delicada. Acredita-se que ela tenha se tornado mais do que apenas uma amante casual, mas alguém que, por meio de seu relacionamento com os irmãos Kennedy, teria acesso a informações privilegiadas. O medo de que ela pudesse revelar esses segredos, talvez de maneira inconsciente ou através de um desabafo, teria criado uma situação extremamente perigosa para aqueles que estavam tentando manter a estabilidade política do governo. A teoria de que Marilyn teria sido assassinada como uma medida para protegê-los gira em torno da ideia de que ela representava uma ameaça. Sua vida pessoal, marcada por dificuldades emocionais, dependência de substâncias e constante busca por aprovação, a tornava ainda mais vulnerável e imprevisível. Muitos teóricos acreditam que ela estava se aproximando de um ponto de ruptura, onde suas interações com os Kennedy poderiam ser reveladas publicamente. Essa possibilidade de exposição de segredos comprometia não apenas sua carreira, mas também a reputação de figuras poderosas, como os irmãos Kennedy, que estavam enfrentando uma série de questões políticas e pessoais. A ideia de que Marilyn foi assassinada para proteger segredos do governo é reforçada pela maneira como sua morte foi tratada. A cena do crime, as inconsistências nos relatos das testemunhas e a rapidez com que a conclusão oficial foi dada levantam suspeitas de que houve uma tentativa de encobrir a verdadeira natureza de sua morte. A ausência de uma investigação mais aprofundada e os rumores de manipulação de provas alimentam a especulação de que a atriz foi morta como parte de um plano maior, visando proteger a imagem pública de figuras de alto escalão. Para muitos, o suicídio de Marilyn, como alegado oficialmente, não parece suficiente para explicar as circunstâncias envolvidas, especialmente considerando o que estava em jogo em termos políticos e sociais. A morte de Marilyn Monroe em 1962, em um cenário de glamour, poder e traição, permanece um símbolo das complexas e obscuras relações entre celebridades e políticos.
Sua ligação com os Kennedy, seja ela real ou exagerada, tornou-a uma figura central em uma das maiores teorias conspiratórias do século XX. Embora não haja provas concretas que confirmem que Marilyn foi assassinada para proteger segredos de Estado, a teoria continua sendo uma parte vital do mistério em torno de sua morte, ampliando seu legado e mantendo vivo o debate sobre as forças ocultas que poderiam ter influenciado sua trágica partida. A morte de Marilyn Monroe é um quebra-cabeça que mistura tragédia pessoal, intrigas de poder e o fascínio pelo estrelato. Embora algumas perguntas possam nunca ser respondidas, o interesse contínuo em sua história reflete não apenas a busca pela verdade, mas também o impacto duradouro de sua figura no mundo.